Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. Aqui em nossa paróquia de Serrota, estamos vivenciando a festa da copadroeira Santa Bernadette, num clima de muita alegria, de muita paz, de muita oração, muitas atividades. Claro, é um tempo oportuno da graça de Deus. Por isso, saúdo, agradeço a todos pela participação, aos que estão rezando, vindo até aqui, mas também aqueles que, pelos meios de comunicação, rezam conosco nesses dias de festa. Graças a Deus, uma bênção para todos nós. Nós seguimos nossa meditação sobre os frutos da oração a partir do livro A Oração Infalível, de Dom José Francisco Falcão de Barros, bispo auxiliar do Ordinariato Militar do Brasil. A purificação da nossa consciência. Depois do pecado original, exceção feita à Santíssima Virgem, a criatura humana está propensa ao pecado, inclinada aos apetites desregrados, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza. A concupiscência nos arrasta para o pecado, que uma vez consumado, nos leva a dizer: eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Ora, sabedor disso e não obstante isso, aquele que reza de coração sincero, ainda que chagado por uma imensidão de pecados, mas cônscio de que aquele a quem se dirige é poderoso para auxiliá-lo, com a sua graça e convertê-lo, caminha para a compulsão ou arrependimento sincero, segundo o desejo do salmista. Ó Deus, criai em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Quem se eleva ao Deus infinitamente santo deve reconhecer que Ele sabe tudo e conhece tudo, todo o interior do coração humano, dos nossos corações. Teus olhos são puros demais para ver o mal. E também, Senhor, tu me sondas e conheces, e ainda, Senhor, tu sabes tudo. Dessa forma, sabedor de que não prospera qualquer vestígio de fingimento ou de dissimulação na oração, se nele confiar e a ele se entregar sem reserva, está se predispondo para ser docemente tocado pelo Espírito de Deus, a ponto de poder um dia dizer: levantar-me-ei e irei a meu Pai, e dir-lhe-ei: meu Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E ainda, tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da iniquidade e purifica-me do meu pecado. É possível, sim, que uma pessoa de consciência imunda seja completamente purificada de seu pecado, contanto que se dirija a Deus, na oração com inquebrantável confiança e arrependimento sincero. A prova disso é o último diálogo de Jesus no Calvário, antes de entregar o Espírito. Um dos malfeitores acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
Santo Agostinho atesta que a oração é fonte de paz e purificação com essas palavras. Escreve Santo Agostinho: a intenção mesma de orar acalma e purifica o nosso coração, torna-nos mais capazes de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Deus não atende nossas súplicas só pelo desejo que tem de nossas súplicas. Ele está sempre pronto a conceder-nos a sua luz. Nós é que nem sempre estamos dispostos a acolhê-la, por estarmos inclinados para outros bens e atraídos pela cobiça das coisas temporais, e assim envolvidos em trevas. Na oração, efetua-se a conversão de nosso coração a Deus, a Ele que está sempre disposto a conceder-nos seus dons, se formos capazes de recebê-los. E nesse mesmo movimento de conversão, opera-se a purificação do olho interior, à medida que são excluídos os desejos dos bens temporais. A partir desse momento, o olhar de nosso coração torna-se simples e capaz de suportar a claridade da pura luz que procede de Deus e resplandece, inalterável e sem ocaso. E não somente para suportar essa luz, como também permanecer nela, sem dificuldade e com gozo inefável. Esse gozo, em toda a verdade e pureza, será levado à perfeição na vida bem-aventurada. O tema de hoje da nossa meditação está em íntima sintonia com o Evangelho proposto para esta sexta-feira pela liturgia. Hoje, o texto do Santo Evangelho é Mateus, capítulo 9, versículos de 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ora, é possível que alguém que viva numa vida errada, numa vida desregrada, desmantelada, é possível que esta pessoa retome o caminho para Deus? Sim. Se ela pedir perdão de verdade, com sinceridade de coração, buscar a Deus e se converter, ela com certeza alcançou o perdão, ela alcançou a misericórdia de Deus. Até porque, como nós ouvimos no texto do Santo Evangelho, o Senhor nos oferece a sua misericórdia. O Senhor nos oferece o seu perdão. Papa Francisco nos diz algo muito interessante. Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que muitas vezes nos cansamos de pedir o seu perdão, de buscar a sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, desejo a você uma abençoada sexta-feira na presença do Senhor. Que seja um dia de muita alegria, de muita espiritualidade, repleto do agir de Deus. Deus nos fortaleça hoje e sempre. Amém.